Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 12 de outubro de 2024. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Então, aproximando-se Pedro, disse-lhe: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe diz: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes, 7 vezes. Vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós, pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos as Tuas lições registradas no Teu Evangelho, pelos Teus discípulos, e hoje falaremos sobre o perdão e que todos nós possamos aproveitar ao máximo tudo que nos será trazido nesta noite, nesta reflexão, e antecipadamente gratos por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, 12 de outubro, aqui no Brasil, nós celebramos, comemoramos o Dia das Crianças e o Dia de Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil. E a última pregação que nós fizemos, no último sábado de setembro, nós falamos sobre a dualidade da dureza de coração e da pureza de coração. O que a gente precisa para deixarmos nós de sermos duros de coração, para nós passarmos a ser puros. E a pureza vai trabalhar também essa sensibilidade. E Jesus usou como exemplo da pureza de coração as crianças. Então, nós fizemos uma breve reflexão, uma breve abordagem sobre essa questão de nós nos assemelharmos às crianças. E ele disse que o reino dos céus é para aqueles que se assemelharem às crianças. Então, a gente vai aproveitar esse contexto, fazendo um gancho, né, uma conexão, um link com a última pregação que nós fizemos, e hoje, aproveitando que é o Dia das Crianças e também o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso Brasil, para falarmos da questão que tem a ver também com a pureza de coração, tem a ver com a humildade, e para sermos humildes nós temos que ter o coração também puro, que é a terapêutica do perdão nas nossas vidas, a importância do perdão. Porque quando a gente vive num estado, numa situação de, como nós veremos aqui com o esclarecimento, a informação dos amigos, dos benfeitores espirituais, dos que escrevem sobre o assunto, se nós vivenciamos num estado, numa situação, numa circunstância de cólera, mágoa, ressentimento, ódio, e isso geralmente está associado ao nosso orgulho e egoísmo, porque a gente não aceita ser contrariado, a gente não aceita ser
desafiado, a gente não aceita que ninguém faça nada que seja de forma diferente da que a gente acha que tem que ser. Tudo isso é o quê? Orgulho e egoísmo. E aí, como eu falei, inclusive, nessa última pregação, até quando as pessoas falam verdades em relação a nós outros, nós, por sermos espíritos melindrosos, né, pessoas melindrosas, a gente geralmente costuma ouvir casos, notícias, relatos de pessoas que se ofenderam porque outras disseram mentiras, calúnias, e hoje, né, mais do que nunca, com a facilidade de se propagar uma notícia, uma informação, que pode ser, muitas vezes, falsa e inverídica, está, né, a graçar entre nós outros, nos grupos de WhatsApp, Telegram e nas redes sociais, Facebook e Instagram e tudo mais, no próprio YouTube, né? Pessoas dizendo mentiras em relação a algum fato, a alguma outra pessoa, a algum país, a algum povo. E isso se divulga como se fosse verdade. E a gente passa a nutrir, às vezes, sentimentos de ódio, de raiva, de ira, de tristeza, de decepção, quando, na verdade, se nós averiguássemos, se nós pesquisássemos, nós veríamos que aquilo não é verdade. Então eu falei, inclusive, nessa última pregação, citando o que eu já tinha falado numa outra vez, que já aconteceu já tem algum tempo, mas aqui no Brasil já houve mais de um caso de pessoas que morreram por causa de notícias falsas, fake news, né? E isso existe desde que a gente habita o planeta Terra, né? Pessoas na antiguidade fizeram isso, pessoas na Idade Média fizeram isso, e atualmente nós fazemos isso. E isso é o quê? É o nosso grau de inferioridade, é o nosso atraso moral, espiritual. Quando que a gente vai se livrar disso? Não sabemos, mas depende de cada um de nós. Na hora que a gente recebe um vídeo, na hora que a gente recebe uma notícia, uma informação, não é porque foi fulano, foi a mídia, a imprensa, o canal de televisão ou o veículo de informação tal que divulgou que é verdade. Não. Às vezes, jornalistas, canais, veículos de imprensa, jornais famosos, antiquíssimos e conceituados debandam para o lado da mentira, porque agora é mais interessante, é mais vantajoso, né? Se a gente falar a verdade, como o próprio Cristo disse, né? Se vos falasse mentiras, me crerias, mas como vos falo verdade, não me credes. Então, quer dizer, a gente gosta da mentira. Jesus já tinha alertado sobre isso. Então, isso significa o quê? Já havia fake news, notícias falsas naquela época. Jesus foi vítima, né, de notícia falsa. Disseram que ele era um subversivo, alguém que estava querendo corromper a sociedade, né, desobedecer às leis, e foi apregoado, né, e julgado, entre aspas, né, porque não se seguiu. Naquela época também havia os juízes que não seguiam o que a lei determinava, como hoje a gente tem visto isso, né? Então, Jesus é a maior vítima do que a gente vê hoje ainda na sociedade acontecendo, né? Ele foi e é, porque na medida em que a gente se diz cristão e continua atuando da mesma forma que aqueles que crucificaram Jesus há mais de 2000 anos atrás fizeram, a gente está, na verdade, crucificando de novo. A gente está negando a nossa fé, apesar de a gente se dizer cristão. A gente está crucificando Jesus, a gente está virando as costas para Jesus. E apesar disso,
Essa que é a questão. Ele está a nos perdoar. Apesar dos nossos pecados, ele está a nos perdoar. Porque, como nós sabemos, né? A última lição, o último ensinamento que ele nos deixou, preso já, pregado na cruz, foi sobre o perdão. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Se nós tivéssemos noção de quão ruim é o perdão nas nossas vidas, é a ausência de perdão nas nossas vidas, nós permanecermos na intolerância, na mágoa, no ressentimento, no ódio. E isso nós veremos aqui hoje. Causa-nos, muitas vezes, doenças. Doenças, meus irmãos. Então, o perdão é uma terapêutica para que nós possamos viver melhor. Não somente nessa vida atual, como em todas as vidas, toda a nossa trajetória, toda a nossa jornada. Então, Pedro, quando perguntou, né, quantas vezes eu devo perdoar, Senhor? Quando alguém fizer algo errado contra mim, né? Até 7, como se fosse assim, bom, isso já é muito, né? Vou perdoar 7 vezes a mesma pessoa fazendo coisa contra mim? Aí Jesus falou, 7 não, 70 vezes 7. E aí, lógico que tem um significado muito importante, né? E para os que gostam aí das questões cabalísticas, aí, a interpretação mais transcendental, né, das escrituras e tal, 7 também é um número, né, que quem quiser pesquisar depois com calma aí vai ver que tem um significado interessante, tanto que está lá no livro de Gênesis, né? Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Então, quer dizer, essa questão da gente dividir a semana em 7 dias, né? E o mundo foi criado, né, no total em 7 dias, 6 de labor, de trabalho, de obra de Deus, e no 7º ele descansou, né? Tudo isso tem um significado, um simbolismo muito grande. E não por acaso Jesus usou esse número, 7, para dizer a Pedro, não é apenas 7 vezes, que já poderia indicar, né, já que eles conheciam a questão da criação do mundo em 7 dias, isso já poderia, e foi por isso que Pedro usou o número 7, né? Já poderia indicar uma completude, né, uma totalidade. Ó, imagina a gente, né, vivenciando 7 dias na semana, pessoas fazendo coisas erradas em relação a nós outros. Então, é todo dia aquele teste. Então, se eu todos os dias da semana perdoar, foi mais ou menos isso, né, que Pedro quis dizer. A gente pode interpretar dessa forma. Se eu todo dia perdoar alguém, então 7 dias na semana, isso basta, Senhor? Não. Não é apenas 7 dias na semana. É 70 vezes 7 dias. Mas a semana só tem 7 dias, como é que faz? Aí foi uma pessoa perguntar a Chico Xavier uma vez. Chico, perguntar e informar, né? Já dizendo assim, ó, eu tô kit. Eu já perdoei, né? E inclusive era o marido dela, né? Que ela falou, ó, eu já perdoei meu marido 490 vezes. Então não preciso perdoar mais, né? Agora eu tô livre, né? E eu também, né, não vou mais encontrar com ele na próxima encarnação e tal. 490, Chico, eu já perdoei. Aí, Chico, minha filha, é 490 cada erro. Aí, puxa vida, cada erro, meus irmãos, cada erro. Então não é 7 dias por semana, né? Não é 490 vezes no total, não é nada disso. É cada erro a gente perdoar sempre. Por quê? Porque vira e mexe, aquela lembrança retorna ao nosso pensamento, ao nosso coração. A gente lembra do fato. E na maioria das vezes, mesmo quando a gente fala que a gente perdoou, quando vem a lembrança, a gente sente uma mágoazinha, um ressentimento, né? Então, esse ensinamento de Jesus é justamente para a gente se livrar de toda negatividade, de toda energia ruim que causa problemas espirituais, problemas psicológicos, emocionais
e problemas corporais. Toda vez que a gente lembra de alguma situação e aquilo causa um ressentimento, uma mágoa, uma revivescência de uma mágoa, a gente está produzindo energia negativa, energia destrutiva. Então, por que 490 vezes cada erro, como disse Chico Xavier? Porque, na medida em que isso voltar às nossas mentes, aos nossos corações, e a gente conseguir liberar, né, aquela carga negativa para não ficar em nossas mentes, em nossos corações, em nossos corpos, a gente está cumprindo a exortação de Jesus, o ensinamento de Jesus, e está se livrando de um peso que às vezes é uma coisa pequenininha, mas a gente vê às vezes as pessoas falando, isso eu vou levar para o túmulo, né? Nem daqui a 10 encarnações eu perdoo fulano por isso e tal. Bom, Jesus falou, né? O escândalo se faz necessário, mas ai daquele por quem o escândalo se der. Então a pessoa, coitada, às vezes fez até sem intenção de nos fazer mal. Mas aconteceu. Ela foi descuidada, né? Não mediu as palavras, não exercitou o ensinamento de Jesus que diz para nós fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, se a gente usar essa medida aí no dia a dia, até as coisas que a gente fala, mais corriqueiras e tal, a gente vai falar o que isso vai causar na pessoa que vai ouvir essa fala minha, né? Então, às vezes a pessoa fala sem ser por maldade mesmo, por querer nos magoar, né, nos ofender, mas fala por invigilância, por descuido. E aí, lógico, na lei de causa e efeito, né, tudo fica registrado e na nossa própria consciência fica registrado. Então, num dado momento, isso vai sobressair e a gente vai querer consertar isso. Só que talvez a gente já não esteja mais aqui convivendo com aquela pessoa, né? E por isso também Jesus falou, reconcilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Porque a gente não sabe, né? E aí já pensou se a gente desencarna e quando que a gente vai ter oportunidade de desfazer aquilo, né? Às vezes nós fomos os ofendidos, mas procuremos a pessoa. Se ela não quiser aceitar, aí, né, cada um tem o seu livre-arbítrio, né? Enfim. Mas pelo menos a gente fez a parte da gente, né? E se a gente conseguir, né, se reconciliar, não é mesmo? Então, vejamos, meus irmãos, como é importante a questão do perdão nas nossas vidas. E tanto é assim que os espíritos, os autores, eles têm uma infinidade de textos, mensagens, artigos sobre esse assunto do perdão. Não é por acaso, é claro, né? Eles sabem quão mal a ausência de perdão, né, a mágoa, o ressentimento, o rancor, nos causam. Então, eles estão a nos ajudar, estão a nos orientar, estão a nos exortar a todo momento, falando, repetindo, falando de novo, repetindo as palavras de Jesus. Por quê? Porque a gente, por causa do orgulho e do egoísmo, tem dificuldade de exercitar o perdão, seja perdoando alguém que nos ofendeu, ou seja, pedindo perdão àquele a quem nós ofendemos. Então, Emmanuel, por exemplo, no livro O Consolador, livro maravilhoso, fantástico, como todos, lógico, né, de Emmanuel, mas que é no formato de perguntas e respostas. Ele tem um trecho aqui do livro que é todo sobre perdão. Eu vou pedir licença para ler aqui as perguntas que foram feitas e as respostas que Emmanuel deu, porque são realmente, assim, importantíssimas e fantásticas. Então ele fala assim, respondendo a questão 332, que é a seguinte: perdoar e não perdoar
significa absolver e condenar? Então, olha que interessante a pergunta, né? Perdoar e não perdoar é a mesma coisa que absolver e condenar? Quando a gente perdoa, a gente está absolvendo? Quem fez a pergunta, digamos, fez uma comparação, uma analogia, né, com a questão do criminoso. Porque muitas vezes o que nós fizemos ou o que fizeram a nós outros não é considerado um crime perante as leis humanas, mas é um crime perante as leis de Deus, né? Jesus não falou uma vez, né, que aquele que disser raca para seu irmão, né, chamar alguém, né, que a gente sabe que não é uma pessoa que tem alguma patologia, né, ou algum problema emocional, psicológico, psiquiátrico, né, a gente chama de louco por quê? Porque a gente está, né, desdenhando, ou a gente está com raiva e tal. Então, a gente chama de louco, chama de idiota, chama disso, chama daquilo. Jesus falou, aquele que disser raca, que era uma expressão, né, em aramaico, que eles usavam na época lá justamente para isso. Falava com raiva, com desprezo, e ainda por cima cuspindo no chão, né? Se a gente falar isso em relação a alguém e não tiver, né, o menor sentido, e geralmente não tem, né? Porque a gente faz isso por causa do orgulho e do egoísmo, que a gente não aceita que a pessoa tenha feito isso ou aquilo, tenha dito isso ou aquilo, né? Então, ele falou que nós seríamos passíveis do fogo do inferno. Jesus falou, o que é fogo do inferno na concepção geral, né, das religiões, né, é a condenação, é exatamente isso, né, a condenação. Então, às vezes não é crime perante as leis humanas, mas é crime perante a lei de Deus. O que essa fala nossa, muitas vezes, vai impactar na vida da pessoa? Um suicídio, né? Não um suicídio, mas uma desistência, digamos assim, da vida. A pessoa não se suicida, mas também, agora também não vou fazer mais nada. Aí abandona o trabalho, abandona a família, abandona a casa espírita, né? Deixa de fazer o que ela tem que fazer. Eu não vou fazer mais nada não, né? A gente causa um impacto negativo na vida das pessoas que a gente não imagina. E muitas vezes pode chegar à morte mesmo. Morte por tristeza, morte por depressão, morte por suicídio, né? Então, perdoar e não perdoar significa absolver e condenar? Aí Emmanuel responde, nas mais expressivas lições de Jesus, não existem propriamente as condenações implícitas ao sofrimento eterno. Então, primeira coisa que Emmanuel está esclarecendo, inferno e céu, paraíso, do jeito que a gente sempre entendeu, não é exatamente dessa forma, né? O sujeito foi muito bonzinho e tal, né? Ele vai para o céu. Bom, ele pode estar sendo bonzinho nessa, e nas outras, e nas próximas, né? Então, e alguém, às vezes, que fez muita coisa errada, num dado momento se arrepende de verdade de tudo que fez e se transforma, se converte. E aí? E aí? Ele vai ser, porque ele fez muita coisa errada, ele vai ser condenado ao fogo do inferno eterno? Será que ele não tem uma remissão? Já que ele se arrependeu e se transformou, se converteu, porque Pedro não disse, um gesto de amor cobre uma multidão dos nossos pecados? A matemática de Deus é diferente da nossa. Então, nas mais expressivas lições de Jesus, diz Emmanuel, não existem propriamente as condenações implícitas ao sofrimento eterno, como quiseram os inventores de um inferno mitológico. Olha aí. Os ensinos evangélicos referem-se ao perdão ou à sua ausência. Os ensinos de Jesus referem-se ao perdão ou à sua ausência.
Que se faz ao mal devedor a quem já se tolerou muitas vezes? Olha, o Emmanuel está respondendo, mas aí ele vem com uma pergunta. Uma pessoa que está te devendo, você já perdoou várias vezes e tal, mas né, ele continua, às vezes, digamos, pegando mais dinheiro, né, a gente com banco, por exemplo, né, fazendo empréstimo, financiamento e tal. O que acontece? Tem uma hora que a gente fica com o nome sujo. A gente é negativado, não tem crédito mais. Emmanuel está usando essa comparação aqui. Que se faz ao mal devedor, a quem já se tolerou muitas vezes, não havendo mais solução para as dívidas que se multiplicam, esse homem é obrigado a pagar. Então chega um momento que a gente ou paga ou então você não tem crédito mais. Aí fica com o nome sujo, fica com cadastro de restrição de crédito, não consegue ter um cartão de crédito, não consegue fazer um financiamento, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que pagar, senão você praticamente não vive mais, né? Sua conta no banco é encerrada. É isso. Diz Emmanuel, o que se verifica com as almas humanas, cujos débitos no tribunal da justiça divina são resgatados nas reencarnações, de cujo círculo vicioso poderão afastar-se, cedo ou tarde, pelo esforço no trabalho e boa vontade no pagamento. Olha aí, um gesto de amor cobre uma multidão dos nossos pecados. Então a gente tem que pelo menos se dispor, né? Eu quero pagar. Eu quero pagar. Às vezes a gente não tem o dinheiro todo, virou uma montanha de dinheiro. Mas a gente tem que pelo menos falar, eu tenho tanto. Eu posso assumir uma prestação de tanto, compatível com o meu salário, com a minha renda. Não é assim que a gente faz, geralmente? Então, questão seguinte, 333. Na lei divina, há perdão sem arrependimento? Eu não me arrependi das coisas que eu fiz. Mesmo assim, Deus vai me perdoar? Emmanuel responde, a lei divina é uma só, isto é, a do amor que abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo ilimitado. A concessão paternal de Deus no que se refere à reencarnação para a sagrada oportunidade de uma nova experiência já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei. Olha aí, só o fato de Deus permitir que a gente tenha uma nova oportunidade, uma nova encarnação, e aí a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Usando o livre-arbítrio, a gente pode fazer muito bem nessa nova oportunidade. Ou não fazer nada, ou fazer muito mal, né? Está a nossa escolha. Mas só o fato de Deus oportunizar, ele está dando um crédito novo a gente. Mesmo a gente estando com o nome sujo. Olha como que a lei de Deus é diferente da lei humana. Na lei humana, se a gente tiver com o nome sujo, não tem mais como fazer, né? Empréstimo, financiamento, ter cartão de crédito, ter conta no banco, nada disso. Na lei de Deus, ele dá mais uma oportunidade a gente. Ele zera aquilo que ficou para trás, no sentido de você tá com o nome sujo, tá? A dívida tá lá. Depois a gente conversa sobre isso. Só que eu vou te dar um cadastro novo, digamos assim. Eu vou permitir que você tenha uma outra conta no banco e tal. Agora, o dinheiro que vai ter na conta é o dinheiro que você conseguir, com seu trabalho, com seu esforço. O banco não vai emprestar dinheiro nenhum mais. Você que vai ter que produzir aí o dinheiro, a renda, né, e tal. Mas eu estou te dando uma conta nova. É isso mais ou menos que Deus faz com a gente. No mundo a gente não tem como ter conta nova mais. Depois que sujou o nome, já era. Só se pagar. Aí sim, às vezes tem desconto, né? É um refis aí para quem está com impostos atrasados, né? É um abatimento que o banco oferece, né? Com 50%, 60%, 70%, 80%, 90% de desconto. E aí a gente vai lá e paga. Pagou o valor todo? Não. Pagou 10% só do que devia. 20%. Né? Mas pagou.
Então, limpou o nome. Isso é mais ou menos como Deus age conosco, né? Agora, aqui no mundo, a gente só consegue ter uma conta bancária, um cartão de crédito, né? Depois que a gente está kit, seja pagando os 10% só da dívida toda, seja pagando 20%, seja pagando o que for. Mas a gente tem que primeiro pagar, limpar o nome e tal. Com Deus não, ele já nos dá essa nova conta e fala assim, ó, a gente vai resolver essa outra conta aqui, que ficou bloqueada, depois, com calma. Vamos ver com essa nova conta aqui o que você vai fazer, como que você vai administrar e tal. Puxa vida, isso é maravilhoso, né? Já pensou a gente ter a oportunidade de ter uma conta nova, ter cartão de crédito, né? Poder movimentar, né? Fazer compra e tal, estando com o nome sujo? Só Deus, né? Que é o Pai de misericórdia, é o Pai de amor. Então, Emmanuel fala aqui, a concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação, para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei. Todavia, essa oportunidade só é concedida quando o espírito deseja regenerar-se e renovar seus valores íntimos pelo esforço nos trabalhos santificantes. É o que eu falei, ó, o dinheiro que você vai ter na conta vai depender do seu trabalho. Não vai ter cheque especial, não vai ter, né, empréstimo, financiamento, nada disso. Você vai ter que comprar as coisas aí quando você tiver o dinheiro. Se não tiver dinheiro, não vai poder comprar nada. Depende da gente trabalhar. Né? Depende da gente ganhar o dinheiro. Na lei de Deus é mais ou menos isso, né? A gente vai ter uma nova oportunidade, mas a gente tem que pelo menos falar assim, ó, eu quero mudar de vida. Eu quero dar uma guinada. Eu não quero mais continuar do jeito que eu era, me endividando, gastando mais do que eu tinha, né? Que a gente às vezes se embola e a gente começa a gastar mais do que tem, aí faz empréstimo, paga o empréstimo com empréstimo novo, paga o cartão de crédito com empréstimo, paga o empréstimo com cartão de crédito, não paga a fatura do total do cartão de crédito. E aí fica... Tem uma hora que a gente não consegue mais. Né? Começa a pegar dinheiro emprestado com a agiota. Então, daqui a pouco... Né? Então, a gente tem que querer mudar de vida. Por isso que Deus dá a nova oportunidade. Mas aqueles que falam assim, ó, quem viu o filme aí Nosso Lar 2, Os Mensageiros, né? Tá lá retratado, é a história do livro Os Mensageiros, de André Luiz, né? O sujeito desencarnou numa situação que é mais ou menos a nossa, né? Só que passou por uma série de cursos, de instruções, de orientações, de conversas no plano espiritual. Falou, opa, eu estou entendendo. Eu vou mudar. Estou assumindo aqui, né, um compromisso, eu quero uma vida nova, eu vou trabalhar no bem e tal. Né, o personagem principal lá, né? Eu vou trabalhar na mediunidade. Aí, opa, então beleza. Pode ir, pode reencarnar. A gente chega aqui, esquece tudo, mete os pés pelas mãos, começa a fazer mau uso dos recursos que Deus proveu a gente, né? E aí volta para o plano espiritual, desencarna, pior do que estava antes. Ué, Rafael, mas não existe regressão, né? Não existe involução? Pois é, não existe involução. Mas a gente não, às vezes, agrava a dívida que a gente tem aqui, dessa forma que eu falei, né? Quer pagar o empréstimo com cartão de crédito. Ou vice-versa, quer pagar o cartão de crédito com empréstimo. Isso só está piorando. Vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir mais. Então, sempre foi assim? Não. Sempre foi assim? Não. A gente, às vezes, tinha uma dívida pequenininha, mas a gente não soube administrar. Ou a gente quis
né, ostentar uma situação incompatível com a nossa realidade financeira. E aí a gente vai se complicando. Na questão espiritual é a mesma coisa. A gente estava com uma nova oportunidade ali e tal, ó, você está, né, com uma nova proposta aí, vamos ver o que você vai fazer. A gente pega os recursos todos, as oportunidades, os dons que Deus nos deu e faz uso para o mal, né? De forma egoísta, de forma orgulhosa, não querendo, né, saber o que aquilo ia causar na vida dos outros. E aí a gente desencarna pior do que a gente estava antes dessa encarnação, né? Então, Emmanuel fala aqui, todavia, essa oportunidade só é concedida quando o espírito deseja regenerar-se e renovar seus valores íntimos, pelo esforço nos trabalhos santificantes. Um gesto de amor cobre uma multidão dos nossos pecados. Eis porque, diz Emmanuel, a boa vontade de cada um é sempre o arrependimento que a providência divina aproveita em favor do aperfeiçoamento individual e coletivo, na marcha dos seres para as culminâncias da evolução espiritual. Olha aí, não é só o meu bem, é o bem de todos. Então, a gente tem que pensar individualmente, sim, mas não somente porque nós não vivemos de forma isolada. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém consegue viver sozinho, sem absolutamente ninguém. Nós dependemos das outras pessoas. Então, na medida em que eu ajo, que eu vivo, pensando só em mim, eu estou prejudicando os outros mais diretamente, né? Mais instantaneamente, mas num dado momento eu vou chegar à conclusão de que eu estou prejudicando a mim mesmo. Porque eu vou ter que me acertar diante disso. Então, quando a gente tem essa consciência, e aí os espíritos superiores a gente vê, né? Por exemplo, um doutor Bezerra, que já podia ir para um outro patamar de mundo, né? de habitação, né? E renunciou a isso. Por quê? Para o bem dele? Não, ele já está num nível que ele renunciou a isso para o bem nosso. Enquanto houver um coração na terra, né, sofrido, alguma pessoa chorando, né, alguém precisando de consolação, de esperança, eu vou estar ali, né, um doente. Então, imagina, a gente está, né, com a oportunidade de ir para uma casa maravilhosa, com piscina, uma casa de 2 andares, né, com não sei quantos quartos, não sei quantas suítes e tal. Ó, essa casa aqui é sua agora. Garagem com 2 ou 3 carros e tal. Assim, ó, tá lá, é sua. Você pode ir. Eu falo, não, eu vou ficar aqui na minha meia águazinha aqui, que aqui eu tô, né? Glenda falou isso também na pregação dela, né? A primeira pregação de outubro, que foi sábado passado. Não, eu vou ficar na minha meia águazinha aqui, que eu tô perto aqui das pessoas que precisam de mim, que eu posso ajudar e tal. Tá bom do jeito que tá aqui. Isso é a realidade do Dr. Bezerra de Menezes, em relação a nós outros. Então, na outra questão 334, perguntaram a Emmanuel assim, antes de perdoarmos alguém, é conveniente o esclarecimento do erro? Então, ó, eu vou perdoar, mas eu vou falar para a pessoa, você errou, você fez isso, você fez aquilo e tal, né? Aí Emmanuel fala assim, quem perdoa sinceramente, né, faz esse perdão, sem condições e ouvida a falta no mais íntimo do coração. Então, não é tipo, ó, eu vou perdoar, mas eu quero conversar com você antes, hein? Vamos marcar aí um dia, uma hora e tal. Aí a pessoa, opa, não. Emmanuel está dizendo, quem perdoa, sinceramente, faz isso sem condições e ouvida, né, releva a falta no mais íntimo do coração. Todavia, a boa palavra, ele diz aqui, é sempre útil.
E a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz, clarificando o caminho das almas. Ué, Jesus não veio e perdoou todos nós, mas deu os seus ensinamentos. Agora, a gente não pode se arvorar em superior, querendo dar uma lição de moral na pessoa. Aí está errado. A gente está denotando o quê? Orgulho, mais uma vez. Né? É chamar para conversar como um irmão, como um igual, porque a gente também erra. Então, é tentar conversar. E se a pessoa não quiser, Rafa? Se a pessoa não quiser, não quis. Né? A gente não vai dar lição de moral, a gente não vai dar pito, né? Não vai dar bronca, nada disso. Falar, meu amigo, você não acha que você, né, se equivocou nisso, naquilo e tal? Vamos tentar fazer diferente. Sem superioridade, sem, né, um tom professoral, sem tom, né, de cima para baixo, nada disso. E aí, vamos caminhar junto de novo agora, mas de uma outra forma e tal? Agora, e se a pessoa não quiser? Bom, aí não quis, né? O tempo, como diz Emmanuel, é o nosso explicador silencioso. Uma hora a pessoa vai cair em si. Né? Deus é que sabe, né, das coisas. Então, se houver a oportunidade, se houver. Inclusive, Jesus falou isso também. Né? Se você tiver a oportunidade de conversar com um irmão, né, que está fazendo alguma coisa errada contra você, principalmente, ou contra outrem, né, contra alguém, contra a sociedade e tal, vai lá e tenta falar com ele. Aí Jesus fala, se você conseguir, né, convencê-lo e tal, você ganhou um amigo. Jesus falou isso. Se você conseguir convencer esse irmão, né, de que ele estava equivocado e tal, e precisa tomar um novo caminho, ter um novo ponto de vista, né, uma nova postura, você ganhou um amigo. E se você não conseguir? Bom, você fez sua parte. Né? Ou, se você foi impedido realmente, não quero saber de conversa e tal, não sei o quê. Às vezes a gente tenta, né, melhorar a situação e parece que piora. Né? A pessoa, né, também, né, com muito orgulho e tal, falando, não, eu não somente não quero seu perdão, como eu não quero saber de você, você não se meta na minha vida e tal, e não sei o quê, eu não estou aqui para ficar ouvindo lição de moral sua. Tudo bem, me desculpe aí, não foi minha intenção, eu estava tentando ajudar, acertar as coisas, mas beleza. Uma hora essa pessoa vai cair em si. Né? E às vezes, quanto que ela poderia ter adiantado da sua trajetória se aquela conversa tivesse acontecido? Né? Mas enfim, é o livre-arbítrio. A gente não pode obrigar, a gente não pode forçar ninguém a nada. Né? Como diz aí um filósofo, cada um sabe de si. Então, quando alguém perdoa, deverá mostrar a superioridade de seus sentimentos para que o culpado seja levado a arrepender-se da falta cometida? Emmanuel responde, o perdão sincero é filho espontâneo do amor e, como tal, não exige reconhecimento de qualquer natureza. Então a gente não tem que chegar perdoando falando, eu estou sendo muito elevado, né? Eu estou seguindo a exortação de Jesus e tal, eu sou um cristão exemplar e por isso eu estou te perdoando. Nada disso. É se sentir na mesma condição de quem está precisando de perdão também. Nós, né? A gente que está perdoando eventualmente alguém, a gente também está precisando do perdão de alguém. Não é verdade? Então, continua aqui, Emmanuel. O culpado arrependido pode receber da justiça divina o direito de não passar por determinadas provas? A oportunidade de resgatar a culpa já constitui em si mesmo um ato de misericórdia divina. Olha aí. E daí o considerarmos o trabalho e o esforço próprio como a luz maravilhosa da vida. Trabalho e esforço próprio. Estendendo, todavia, a questão à generalidade das provas, devemos concluir ainda com o ensinamento de Jesus que o amor cobre a multidão de pecados. Olha, nós acabamos de falar, né? Então, quando Deus dá uma oportunidade
numa nova encarnação, a gente vai continuar fazendo coisa errada? A gente vai continuar ofendendo? A gente vai continuar cheio de orgulho, cheio de egoísmo? Ou a gente vai mudar? Deus está oportunizando que a gente tenha condições de quitar o débito. E aí, ele ainda fala assim, é a parábola do credor incompassivo. Olha só, eu vou te perdoar. A gente vai lá e fala, eu estou devendo, né, e tal, eu não tenho condições. Mas a gente poderia pagar, às vezes, né, um pouquinho só. Deus fala assim, eu vou te perdoar. Então, vai lá, segue sua vida e tal. Aí, a gente encontra com outro sujeito que devia R$100 a gente devia 10 milhões de reais ao Senhor. Aí a gente foi, pediu perdão e não sei o que, implorou e o Senhor perdoou. 10 milhões. Aí vem um sujeito que deve R$100 a gente. Quando a gente acabou de ser perdoado, a gente encontra com ele e fala assim, você me paga, hein? Me paga isso agora, senão eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal, não sei o quê. É exatamente a parábola do credor incompassivo. O pessoal viu, falou, esse aí não foi o que foi perdoado agora de uma dívida de 10 milhões? Ele está cobrando R$100 do sujeito que estava devendo a ele? Aí o senhor lá da parábola falou assim, então traz ele lá. Olha só, eu acabei de perdoar você de uma dívida de 10 milhões. Você está fazendo questão de R$100 ali do sujeito? Então agora você vai ter que pagar tudo. Então, se a gente souber aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, às vezes a gente tem que pagar um valorzinho ínfimo em relação à dívida de 10 milhões. É fazer bom proveito da nova oportunidade, da nova encarnação, né? É o gesto de amor que cobre a multidão dos pecados. Agora, se a gente faz tudo errado e ainda cobra dos outros, como se os outros fossem grandes devedores nossos, quando na verdade não são, eles foram instrumentos, muitas vezes, da justiça divina, aí, né? Aí vai complicar, né? Então, diz Emmanuel aqui, estendendo todavia a questão à generalidade das provas, devemos concluir ainda com o ensinamento de Jesus que o amor cobre a multidão dos pecados, traçando a linha reta da vida para as criaturas e representando a única força que anula as exigências da lei de Talião. A questão é que a lei está na nossa consciência. Quando a gente faz alguma coisa errada a alguém, não é Deus que cobra da gente. Somos nós mesmos. A gente fica se sentindo no dever de pagar aquilo. Então, a gente lê nos textos, nas explicações, nas respostas dos espíritos. Olha só, nem sempre você tem que passar exatamente pelo que você fez ao seu irmão, ao seu semelhante lá. Não é exatamente a mesma coisa. Mas a gente, cada um de nós, espírito, a gente sente necessidade de passar exatamente por aquilo. Por quê? Porque assim a gente se sente quite. Então, às vezes, é uma pessoa que morreu de uma determinada forma e a gente fala, nossa senhora, que tragédia isso, né? Precisava a pessoa passar por isso? Não. Mas muitas vezes ela pediu para passar por isso, para ela poder ter a consciência dela tranquila. Não, agora eu vivenciei, eu senti o que eu fiz àquele irmão, àquela irmã ou aquelas pessoas, né? Quantos de nós, nas outras encarnações, já não fomos cruéis aí? Né? Fizemos cada coisa que, se a gente lembrasse aqui, a gente ia ficar com medo da gente mesmo, né? E aí a gente pede, num dado momento, eu quero passar exatamente por isso. Aí os benfeitores até falam, não, mas não precisa. Não, mas eu quero. Que aí eu vou sentir exatamente o que eu causei àquela pessoa, aquelas pessoas e tal. Então, a lei de Talião é a nossa consciência cobrando da gente mesmo. Não é Deus, né? Não é o castigo. A lei de Deus é lei de amor. É essa lei que oportuniza que um gesto de amor cubra uma multidão de pecados. Mas a nossa consciência, para que a gente se sinta livre
e possa caminhar adiante, a gente pede, né, que a gente passe exatamente por aquilo. Mas Emmanuel está explicando isso aqui, traçando o amor cobre a multidão dos pecados, traçando a linha reta da vida para as criaturas e representando a única força. Olha aí, o amor que cobre a multidão de pecados é a única força que anula as exigências da lei de Talião dentro do universo infinito. Que lei é essa? É a lei da nossa consciência. 337. Concilie-te depressa com o teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho, mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, olha o que a gente já falou aqui, né? Ele não quer nem ouvir a nossa conversa, não quer ouvir o nosso pedido de perdão, né? Bloqueou, excluiu lá do WhatsApp, do Facebook e sei lá mais o que. Não quer saber mais da gente, bloqueou no telefone, a gente não consegue ligar, nada. Deixou recado na portaria. Se aparecer alguém com nome tal, não permita, nem interfone aqui para minha casa, para o meu apartamento e tal. Não quero saber dessa pessoa. Deixa recado na portaria, às vezes, do prédio, do condomínio. E aí, Emmanuel está perguntando aqui. Se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? Cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação precisa, olvidando a ofensa recebida, perseverando a atitude rancorosa daquele, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera. Que às vezes a gente vai lá procurar a pessoa e aí, como eu falei, agrava-se a situação, né? Não só aquele, né, impasse, aquela rusga, permanece como se agrava, né? Tanto para nós quanto para a pessoa. Que audácia, fulano vir aqui me procurar, depois de tudo que ele fez e tal. Bom, e aí a gente também, por não ter sido recebido, puxa vida, eu fui pedir perdão a fulano e fulano nem me recebeu. E aí agrava-se a situação, né? A gente fica com mais rancor, com mais ódio, com mais ressentimento, com mais mágoa. E Emmanuel está dizendo aqui o que a gente tem que fazer. Seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito de represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para quantos o conservam no coração. Quem que consegue deixar de pensar em alguém que fez um mal, né? Ou se a gente fez mal a alguém e ainda não conseguiu resolver a questão, perdoar, ser perdoado e tal, consegue parar de pensar nisso? Ninguém. Aquilo fica, né? A gente pode ter alguns momentos fugazes ali de, eu estou pensando agora nisso aqui, estou fazendo um cálculo aqui, estou trabalhando não sei em que, estou ouvindo uma música, estou assistindo um filme, mas daqui a pouco vem de novo a nossa mente. Então, a gente tem que procurar resolver sim. Mas e se uma das partes não conseguir, não quiser e tal? É o que Emmanuel falou aqui. Esquecer a questão com fraternidade sincera. Sincera. Né? Orar pedindo perdão a Deus primeiramente, porque, na verdade, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente faz um mal a alguém, a gente está fazendo um mal além de Deus. Né? Então, é pedir perdão a Deus e tentar fazer daquilo algo positivo, útil. Então, eu fiz um mal a alguém, eu vou fazer o bem a alguém, então, mesmo que não seja aquela mesma pessoa. Em nome daquilo que eu fiz, né? Em nome daquilo que eu fiz, Então, eu vou citar um exemplo aqui que não é exatamente por conta de algo que a pessoa tenha feito de errado, né? Mas pessoas que já perderam entes queridos e que transformaram a sua tristeza, a sua dor, o seu sofrimento em algo bom. Fizeram uma fundação de caridade, uma instituição de caridade, né? Passaram
a ter um projeto voltado para determinados setores da sociedade, para determinadas pessoas, crianças, idosos, pessoas com determinado tipo de doença e tal, em nome daquele que desencarnou e que, né, deixou um vazio no nosso coração. Né? Então, essas pessoas transformaram a sua dor, a sua tristeza, em algo produtivo, em algo bom, em algo útil. E a gente pode fazer isso em relação também ao perdão. Né? Eu não consegui ser perdoado por aquela pessoa, mas eu vou transformar isso em algo positivo. Então, em nome dessa situação, em nome dessa pessoa que não me perdoou, eu vou fazer exatamente o oposto do que eu fiz a ela. Vou fazer o bem. Né? Então, é mais ou menos, essa é a terapêutica do perdão. Né? Então, ele ainda perguntam a Emmanuel aqui, né? Por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7? Aí Emmanuel responde: a Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes, bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Então a gente também pode errar 70 vezes 7. Né? Em se falando de perdão, poderemos ser esclarecidos quanto à natureza do ódio? O ódio pode traduzir-se nas chamadas aversões instintivas, dentro das quais há muito de animalidade, que cada homem alijará de si, com os valores da autoeducação, a fim de que seu entendimento seja elevado a uma condição superior. Todavia, diz Emmanuel, na maior parte das vezes, o ódio é o germen do amor que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. Muito comum isso. A gente amava a pessoa era a nossa amiga, a pessoa era, né, a nossa esposa, a nossa namorada, né, é o marido da mulher e tal, é o noivo. Né, e era alguém próximo, era alguém querido, e vira do dia para a noite alguém odiado. Né? Ué, fulano, não era a sua amada? Agora é a sua odiada? Né? Não era o seu amado? Agora é o seu odiado e tal? O que é isso? Tá Emmanuel aqui a nos explicar. Na maior parte das vezes, o ódio é o germen do amor que foi sufocado ou desvirtuado por um coração sem evangelho. As grandes expressões afetivas, convertidas nas paixões desorientadas, sem compreensão legítima do amor sublime, incendeiam-se no íntimo, por vezes, no instante das tempestades morais da vida, deixando atrás de si as expressões amargas do ódio como carvões que enegrecem a alma. Só a evangelização do homem espiritual poderá conduzir as criaturas a um plano superior de compreensão, de modo que aqui jamais as energias afetivas se convertam em forças destruidoras do coração. Às vezes, né, não era para continuar do jeito que estava antes. Às vezes a gente colocou expectativa demais. Às vezes a gente idealizou demais. Né? E a gente tem que saber que a gente é espírito imperfeito, atrasado, inferior. Então a gente bota todas as expectativas na pessoa e a pessoa certamente, num dado momento, numa dada ocasião, numa dada circunstância, vai nos decepcionar. Por quê? Porque ela não é aquela princesa encantada. Ele não é aquele príncipe encantado. E às vezes não é alguém do nosso relacionamento afetivo, amoroso, né? Não é uma namorada, um namorado, uma noiva, um noivo, uma esposa ou um esposo. É um amigo, mas que também está na mesma situação, também é um espírito inferior, atrasado. E ele vai nos decepcionar num determinado momento. Agora, a gente é que tem que saber, né, lidar com isso, superar isso e entender que, da mesma forma que ele ou ela nos decepcionaram, né, nós também decepcionamos as pessoas.
Porque às vezes a gente se apresenta como sendo já, ó, eu sou o máximo, né? Às vezes a gente não verbaliza, mas a gente se coloca, né, como se a gente fosse perfeito, como se a gente fosse o máximo e tal, e não é, né? Então, num dado momento, a gente vai decepcionar alguém. Então, com o evangelho, com a consciência, né, de que nós somos espíritos atrasados e tal, tudo isso muda. Então, eu teria muito mais coisas, não vou usar a frase de Jesus, porque Jesus é Jesus, né? Mas eu teria muito mais coisas para vos dizer, porque o assunto é tão vasto que tem aqui, por exemplo, no livro O Espírito da Verdade, tem no Pensamento e Vida, inclusive esse no Pensamento e Vida, ele fala aqui, porque Emmanuel é fantástico, meus irmãos, ele fala aqui da questão de como essa ausência de perdão, essa mágoa, essa raiva, esse ressentimento, esse ódio, pode causar doença mesmo e até a morte. Por isso que o livro é Pensamento e Vida. Se a gente começar a manter no pensamento coisas ruins, ódio, rancor, ressentimento, mágoa, a gente começa a cristalizar, de certa forma, essa energia negativa aí, e isso vira doença, né? Ele usa um termo aqui de enquistamentos. Ora, quem é ligado à área da medicina e da saúde sabe que quisto é uma coisa que, inclusive, pode degenerar para um tumor, não é verdade? Então, olha só como que é sério o assunto, a questão, né? E, para terminar, então, né, que eu convido que vocês leiam, né, esse livro maravilhoso, Pensamento e Vida, também, né, no livro O Espírito da Verdade, tem muitas lições aqui sobre isso, sobre a questão do perdão. E eu vou terminar aqui a nossa reflexão de hoje com um poema de Maria Dolores, que é intitulado A Última Aula, em que ela fala o seguinte: sofre pregado à cruz o inesquecível mestre, lembrando quanto viu na jornada terrestre. Vê-se menino a arguir os sábios da cidade, mostrando a inteligência a brilhar na humildade. Mentaliza Caná, onde aumenta a alegria, na formação de um lar que nunca possuiria. Recorda irmãos na fé quais Pedro, João, Tiago, e os amigos fiéis às pregações do lago. Passa por privações sem que a dor o esmoreça. Não tem uma só pedra em que apoie a cabeça. Lembra o deserto hostil na prece em que se eleva. Ensina paz e fé às legiões da treva. Revê a multidão que o respeita e acompanha quando transmite à terra o sermão da montanha. Vê lugar por lugar, nos longes a que ia, espalhando a bondade, o socorro, a alegria. Mas agora, na cruz, amargurado e pasmo, escuta palavrões de ironia e sarcasmo. E diz, sentindo fel que as injúrias lhe trazem: perdoa-lhes, meu Pai, não sabem o que fazem. Ele que se entregar à caridade inteira, faz do perdão mais luz na aula derradeira. É que todo perdão, sem queixa e sem medida, é conquista de paz nos problemas da vida. Maria Dolores, maravilhoso, né? Então que a gente possa encerrar essa breve reflexão aqui, que tinha muito mais coisas, né, para serem ditas, sobre a importância do perdão, a terapêutica do perdão nas nossas vidas, e que se a gente não vivenciar isso, a gente vai adoecer. A gente vai adoecer espiritualmente, a gente vai adoecer emocionalmente, psicologicamente, e vai adoecer corporalmente. A gente vai ter problemas aí, né, em órgãos, né, em partes dos nossos corpos, que podem, inclusive, ocasionar a morte, né? Então, perdão é uma questão de vida, meus irmãos. Então, que Jesus nos abençoe, né? Mais uma vez, Deus, permitindo que a gente encerre a reflexão de hoje. A você que nos acompanha, o meu muito obrigado, e que Deus, né, nos proporcione aí um final de sábado, um domingo, uma semana aí de
muito trabalho e muito perdão. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.